Aí a gente vai dando início, dando as boas-vindas a todos que aqui estão. Todo mundo bem-vindo à casa de Francisco de Paula do Riachuelo, nosso querido Francisquinho. Que o Pai Jacó possa envolver a todos, nos trazendo a paz, a harmonia, a serenidade tão necessários nos dias atuais. Mais do que nunca, nós estamos precisando de muita serenidade, de muito equilíbrio, de muita harmonia. Então, que Pai Jacó possa abençoar a cada um de nós, para que nós possamos ter uma noite abençoada de muita caridade, não só para nós e nossos familiares, mas também para todos onde possam chegar as nossas vibrações de amor. Então, vamos dar início ao nosso trabalhinho de hoje com a tia Regina, que vai ler uma leitura de ambientação. Boa noite a todos. Boa noite, tia Regina. Do livro Desperte e Seja Feliz. Boa noite a todos. É do livro Desperte e Seja Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E ela fala, abriu acaso e caiu no trecho diante da luta, né? E aí eu vou ler só o finalzinho, que ela fala o seguinte para a gente: é necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra. Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente o que a gente estava falando, né? Aqui ainda agora. Mário, você quer ler o Evangelho? Então, tá bom, já passei para você. Bom, então, como a Leia não chegou até agora, vamos unir os nossos pensamentos. Ela está a caminho. Ela falou. Vamos unir os nossos pensamentos na prece inicial, pedindo o amparo e a proteção da espiritualidade amiga da casa de Francisco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e nossa gratidão ao Pai Jacó. Passamos agora para a nossa irmã Leia continuar fazendo a prece inicial. Gente, desculpa. Vamos lá. Pode terminar, Aurora, fazer a sua prece inicial, não? Daí ia começar, eu só estava dando a saudação da casa ainda. Então tá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, amigo da espiritualidade, aqui estamos mais uma vez reunidos aqui no Francisquinho, virtualmente, para mais uma tarefa, para mais um estudo da noite de hoje. Agradecendo sempre a espiritualidade, todo o amparo que nós recebemos todos os dias, e que possamos hoje dar o nosso melhor como sempre, e que nossos amigos sejam ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora é a prece. Quem é o? Eu. Vou ler o Evangelho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho,
para ser instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tenho Cristo como modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós, e nada atinge que se penitenciar, ao passo que vos tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Ávora, 1862, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso Pai Jacó. Obrigado, Mário, pela leitura do Evangelho. E agora nós passamos ao nosso irmão Paulo, muitas vibrações a esse nosso irmão, que vai falar do Evangelho, do capítulo 21, dos itens 8 e 9. Tudo de bom para você, que seus amigos espirituais te intuam, te ao seu lado na noite de hoje, Paulo. Boa noite a todos. Por um problema aqui técnico do meu computador, eu não consigo vê-los. E aí fica difícil de eu interagir com vocês, mas qualquer coisa vocês podem me sinalizar se está acontecendo alguma coisa ou não. Acabou de sumir aqui. Deixa eu ver aqui. É engraçado, eu não consigo me ver. Sei lá o que está acontecendo. Vou fazer com a tela escura mesmo, gente. É horror. Bem, vamos lá. Nós aqui entramos num capítulo bem especial do Evangelho segundo o Espiritismo, e graças a Deus tive essa leitura prévia que o Mário fez, né? E eu acho que quem escreveu isso foi Joana de Ângeles, foi um espírito amigo, acredito isso, né? Então, vamos lá. Esse capítulo 21, ele oferece uma ferramenta fundamental para a nossa cognição, para o nosso raciocínio. E aí eu vou falar com vocês que o raciocínio nosso, o uso do bom senso, ele tem que ser desapaixonado. Não dá para fazer amizades quando você usa bom senso. Nós estamos aqui para aprendermos a usar o bom senso, as racionalizações, sem paixão. Porque quando você põe uma paixão, você põe uma máscara que dificulta a sua cognição, o seu cogito. Kardec, falando assim do capítulo 21, né, haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente vê aqui que ele começa a que possamos examinar o fruto da ação. Porque toda ação, ela não é boa nem má. Toda ação, ela é inerte. Você só vai reconhecer se a ação é ruim ou não mediante o exame das consequências da ação, mediante aos seus frutos. E a gente lembra daquela parábola da figueira, certo? Não vou entrar nela. Vamos lá. Conhece esse árvore pelo seu fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Com certeza, esse item foi exaustivamente examinado em palestras prévias. Então, nós vamos entrar no item que eu vou falar, né? Que nós vamos nem falar, mas nós vamos aqui atirar algum raciocínio, né? Algumas verdades que não são minhas, que estão aqui. Então, logo no início, ele começa a falar o seguinte: se alguém vos dizer, o Cristo está ali, não procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. E aí ele começa a ver.
Não vede as folhas da figueira começam a esbranquear? E aí Cristo fala o seguinte: não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto, pois seus frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizei, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Então ele começa a nos legar, e nos capítulos anteriores também, ao exame do fruto da ação. E é isso que nós temos que pegar. Ele diz aqui mais adiante, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. E assim, a gente começa a cada exame da obra, a cada consequência dessa obra, nós precisamos examinar se elas estão revestidas das virtudes cristãs. E que virtudes são essas? Tá? Então, ela diz aqui o seguinte, ó, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilie todos os corações. Se eu estou falando em bondade, em virtude, em amor, em indulgência, mas será que essas palavras que eu estou falando, elas são praticadas? Então ele está falando o seguinte, se você fala, você precisa examinar quais são os atos. E aí é que se obtém a verdade. Por quê? Porque os nossos atos, vai dizendo mais um pouco adiante, podem ser diametralmente oposto ao que a gente fala. A gente sabe, né? O Mário leu Joana, né? Ali nos capítulos de paciência. Então, ela fala em sua obra que nós ainda somos seres em aperfeiçoamento e que, nesse caminhar, nós nos, digamos assim, vestimos roupas que mascaram, né, as nossas intenções. E vamos pensar, são roupas que ocultam quem somos nós. Então, por exemplo, eu tenho um barrigão aqui, né? Então, para disfarçar esse barrigão, não vou botar a camisa apertada, vou usar uma camisa larga. E assim, se você estudar a boa cor, eu vou colocar um traje mais escuro, porque vai disfarçar que eu estou com uns quilinhos a mais. Vai me dar uma outra aparência, uma falsa aparência. E assim como nós aqui estamos encarnados, não há como você discernir ao olhar uma pessoa se ela é boa ou se ela é má. E nós, geralmente, como estamos nesse planeta, nós vamos caminhando, olhando externamente, mas não examinamos os atos. E os espíritos examinam, além dos atos, os pensamentos, porque eu posso disfarçar os meus atos. Eu posso parecer para você uma pessoa sorridente, uma pessoa bondosa, né? Estou disfarçando, mas o que está por detrás dos meus atos? Qual a intenção que eu tenho quando eu estou fazendo isso de uma forma cindida, né, do meu verdadeiro caráter? E isso ocorre também quando a gente começa a fazer esses atos cindidos. Isso vai ocasionar consequências mais estranhas lá na frente. Consequências que a gente pode dizer que é um esquizo, que é uma cisão do que a gente faz, do que a gente pensa e do que a gente age. Porque do lado de lá não dá para ser muito, disfarçar muito. Certo? Então ele diz aqui, desconfiai, porém, das palavras doces, desconfiai dos escribas, desconfiai dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Então, e aí a gente vai, estou voltando aqui, né?
E eu me lembro muito bem da fala de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Outra coisa, tudo eu tenho que ler. Eu tenho que julgar. O cogito, o julgamento tem que ser meu. E às vezes a gente cai nisso também. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a pessoa está vendo um filme. Aí você pergunta para aquela pessoa. Vou falar aqui, Guerra nas Estrelas é bom ou não é? Um filme da minha época, né? Que eu estava vendo uma reportagem do Roxy, né? Agora, ainda há pouco, ele está fechado, né? Vão fazer a passada para poder reabrir o Roxy. Roxy é um cinema em Copacabana, né? Que marcou a minha infância. E todas as estreias a gente ainda lá. Por isso que eu estou falando Guerra nas Estrelas. Então, vamos lá. Se eu gosto de Guerra nas Estrelas, eu vou falar para você que é um filme adorável. Gostei, adorei, amei. Se eu não gosto, eu vou falar o quê? Eu não gostei, achei desempenho fraco, né? Então, mas a pessoa com quem eu estou falando, ela tem que ver. Ela não pode cair no exame do fala do outro. E a gente, como nós nos comportamos como grupo, nós então somos excessivamente sugestionados a adotar determinada opinião, a adotar determinada conduta, sem o exame estrito da nossa consciência e do nosso pensar. E vocês querem ver um exemplo disso? Um exemplo muito prático. Eu acho que deve ter acontecido com vocês, mas às vezes acontece comigo assim. Você está no sinal, ok? Aí daqui a pouco todo mundo atravessa. Aí você entra no meio de atravessar também. Você não olha. E nem olha se o carro está vindo, você atravessa. Mas será que você atravessando o sinal está fechado ou está aberto? Tem um carro? Será que você vai correr? Será que você viu o buraco tão comum? Porque às vezes nem buraco, mas furtam a tampa de algum bueiro que está ali, na rua, e você pode tropeçar e cair. Então você vai seguindo a manada. E quando você segue a manada, você não raciocina. Então, quando você começa a pensar nisso, e isso é uma coisa que eu fazia, hoje eu já tenho um hábito de olhar o sinal. Todo mundo atravessou, eu vou olhar o sinal. Mas, mas ainda há pouco eu atravessei seguindo a manada. E quando eu passei por lado, eu vi que tinha um carro vindo muito rápido, eu não tinha prestado atenção. Quando eu passei, eu pensei, Paulo, o que você está fazendo? Mas eu já tinha feito. E é isso que a gente precisa entender. Então, a gente vê o seguinte, a gente precisa prestar atenção, tá, em tudo que nos chega através dos nossos sentidos. E ele fala de uma coisa que é como se fosse, tem um termo que a gente precisa usar, eu esqueci, que é um nome estrangeiro, e a gente vê o seguinte, olha só. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, passeando pelos caminhos tortuosos. Esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugir daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugíssemos de uma lepra contagiosa que corrompe todo o que toca. Cada criatura traz sobre sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. É por isso que os escândalos são necessários. Complemento isso aqui. Tá? Porque faz com que se revelem para muitos aquilo que nós procuramos disfarçar. Posso dar um exemplo? Teatros, eu posso estar bem vestido, posso estar mal vestido, eu posso estar tomando
água, mas isso aqui também pode ser uma vodka. Vocês percebem? É água ou é vodka? Eu sei. Não é? Então, esses atos também refletem na minha consciência. Porque se a gente lembrar lá daquele capítulo do dever, muitas das nossas lutas se dão na nossa consciência. E à medida que você pacifica a consciência, você consegue pacificar o seu espírito. Bem, então nós estamos avançando mais um pouquinho, né? Ele fechando aqui uma coisa que eu achei assim, importantíssima, né? Primeiro que ele nos exorta a caminhar. Caminhai sempre sem temor, afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. E aí eu fico pensando assim, quando a gente... Isso aqui é um axioma, isso aqui é uma norma de conduta. E muitas das vezes a gente não faz o que está aqui. Por quê? Falta o exame das nossas consciências e dos nossos atos. Vamos lembrar do exemplo do sinal. Eu atravessei o sinal, não olhei, quando eu percebi, estava no meio da rua, vinha um carro na minha direção. Aí eu tive que apressar o passo. Mas eu perguntei, Paulo, quando cheguei no final, ok? Poderia ter sido atropelado. Mas quando cheguei do outro lado da rua, eu me examinei. Paulo, por que tu fez isso? Vamos parar de fazer isso? Então, a gente tem que ter um hábito, porque às vezes nós andamos muito distraídos. Distraídos não é só andar na rua, não. Isso é um símbolo que eu estou falando aqui para vocês. Nós estamos distraídos como um todo. Será que se a morte, o desencarne chegar agora, eu vou dar conta dos meus atos? Quando você está ali na hora da morte, você pensa o quê? Pensa em uma porção de coisas que você poderia ter feito e não fez. Pensa em uma porção de sentimentos, pensa em uma porção de atitudes que você não deveria ter feito. Você já pensa logo naquilo que você não deveria ter feito. Porque aquilo que você fez é a norma. Então, você pensa nisso. Então, o que você faz? Como nós estamos distraídos pelo caminho, nós, maior parte das vezes, deixamos passar coisas importantes para o nosso sentir. Em consequência, que nós nos desconhecemos, aí mais uma vez eu falo de Joana, a gente precisa aprender a fazer o nosso autoexame. E aí tem um filme que a gente citava muito, eu já me esqueci, que falava assim, somente necessário. Nessa vida, é um filme da Disney. Não sei se vocês lembram aqui, os avós devem lembrar, e levaram suas netas. Como eu levei uma filha há muito tempo, já esqueci. Mas eu me lembro dessa frase. Acho que é o Javali que falava isso. Esqueci. É somente o necessário. A gente, nesse caminhar, a gente vai se pendurando, se perdendo em muitas coisas desnecessárias para as nossas vidas. E, infantilmente, a gente tenta manter isso. Tenta manter. E eu me lembro muito bem de Teresa d'Ávila, no livro da vida, em que ela chegou no momento, num caminho que ela tinha que seguir ou não. E ela gostava muito de conversar com os amigos, muito de ficar de prosa, e ela sabia que aquilo estava errado. Começou a orar e teve a resposta 2 anos depois. Aí vocês veem o poder da oração. Ter a paciência. E a resposta é conversar somente com os homens de Deus. Ela não gostou nem um pouquinho dessa resposta, mas mesmo assim seguiu o que lhe veio por intuição, que foi Jesus que falou com ela. Então, ele fala o seguinte, olha só.
Se a gente caminhar, encerrando essa parte aqui da parte do item 8, se nós caminharmos para frente, sem temor, e afastar-se corajosamente de tudo que dificulta o nosso caminho, a gente ficará pouco tempo perdido, pouco tempo nas trevas, como ele fala assim. E as dores da prova serão poucas. Se lembra lá do capítulo 6? Tomai o meu jugo, porque ele é leve e suave. Quando a gente faz isso, que é o jugo de Jesus, as suas leis, as suas diretrizes, nós nos protegemos de muitos fatos desta vida. E prosseguindo aqui, ele diz também que a doutrina espírita, e eu acho isso importantíssimo, era clara. Era uma coisa que você, se você lê sem paixão, você entende que era claro, você consegue receber as verdades da vida que Cristo Jesus nos coloca através dos Espíritos, da falange do Espírito da verdade, e você consegue pegar esse jugo e trilhar o seu caminho. E a gente prefere ser funcionário do mundo. E preferindo junto do mundo, a gente caminha com pesos que não necessariamente precisaríamos caminhar. E a gente volta lá no capítulo 5, causas atuais das aflições, que são muitas. Ele diz aqui também que com o Espiritismo, a morte desapareceu. Por quê? Porque o inferno tormentoso que assombrava muitos corações, e há 40 anos assombrava o meu, se extinguiu, porque eu sei de Deus misterioso, o Deus bom, o Deus generoso, e acabou o mistério e botava um véu nas nossas vidas. Ele finaliza: continuai, pois avançais sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso, a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz. Joana de Ângeles diz que a nossa sina é a plenitude. Nós estamos fadados à plenitude. E, como estamos fadados, a gente pode demorar mais ou menos num caminho tormentosos. E assim a gente vai olhando, vai caminhando, né, já para o final, os caracteres do verdadeiro espírita. Ele diz logo a primeira frase: desconfiai dos falsos profetas. E ele diz que essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos tempos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que deve-se estar prevenido. O dever de todo homem honesto é desmascará-los. Me perdoem. E ele se pergunta aqui, ele responde assim: como pode reconhecer? Primeira coisa, Deus, Jesus, os gestores do planeta, os gestores só entregam um comando naquelas pessoas que eles sabem que são habilidosos. Só os generais, não estou falando, né? Mas só o general hábil é capaz de dirigir um exército. Deus só confia as missões importantes para aqueles que ele sabe que vai aguentar. Então, se a gente ver o que Kardec aguentou, e eu acho legal a gente ver nas obras póstumas, que aí tem a fala de Kardec, né? Ele fala nas obras póstumas das suas dúvidas, dos seus impasses, da ajuda que ele recebeu dos espíritos, dos caminhos que ele percorreu. É muito importante que você tenha a fala dele ali. É lógico que foi depois que ele já estava organizando ali, quando ele desencarnou.
mas é bom ler, é bom raciocinar. Então, você vê que o peso dessa recém-descoberta, entre aspas, porque Leon Denis, depois da morte, fala que isso já existia, mas dessa revelação para todos foi exaustivo e que isso encurtou 10 anos da sua vida material que eu poderia ter ficado. Por quê? Era preciso fazer que a humanidade avançasse moral, intelectualmente. Para isso, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Geralmente, esses espíritos já cumpriram a sua prova em outras existências. Então, eles estão mais preparados para suportar esse estado, porque toda a mudança, e a gente pode ver por nós mesmos, nós reagimos negativamente a princípio. Vamos lá. O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário de Deus, ele tem que justificar sua missão por sua superioridade, sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Ele está abaixo, com seu caráter, com seu procedimento, pela sua inteligência, está abaixo do papel que diz desempenhar, então ele está... ele não passa, não são minhas palavras, de um ator baixa categoria. Uma maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo, né? Eu acho isso muito interessante, porque o rumo, o rodão dos acontecimentos que estão ali traçados, eles se arrastam. A gente vai pensar o seguinte, né? Gandhi, né? Ele nasceu sabendo que ia libertar a Índia. Joana d'Arc nasceu sabendo que ia libertar a França. Não é bem assim que as coisas acontecem, ok? Mas os falsos profetas passam aquela propaganda. São enviados de Deus. Olha aqui, né? A gente pode olhar o seu WhatsApp, eu estou aqui, eu sou enviado, né? Sou bonito, faz toda aquela propaganda. E a gente precisa prestar atenção quanto a isso. E eles falam o seguinte: o que torna a vergonha assim? Tem-se visto alguns desses impostores se intitular apóstolos do Cristo, outros o próprio Cristo, e que se torna a vergonha da humanidade é que eles encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes torpezas. A gente precisa colocar nossa marca no olho. Nós não podemos abrir mão do nosso exame dos acontecimentos segundo a nossa própria consciência. E ele vem mais. Ele diz aqui, se Cristo reencarnasse na Terra, ele viria com todo o seu poder, com toda a sua virtude. A falta disso, você já vê logo que tem alguma coisa errada. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e percebeis que lhe faltam, acima de tudo, as qualidades que o distinguem o Cristo, que são a humildade e a caridade. Enquanto lhes sobram o que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. E para a gente ter aqui, eles começam a finalizar, que a gente precisa ter certeza que essas pessoas vão nos explorar. Entende? Então, mas por quê? Porque nós estamos voltados, a nossa consciência, para o exterior. Nós precisamos voltar a nossa consciência para dentro de nós. Quando a gente volta a nossa consciência para dentro de si, a gente começa a perceber uma mudança nas nossas atitudes, nos nossos atos. Tornamos-nos mais ponderados. Quando eu estava vindo para cá, eu trabalho ali perto da Sacadora Cabral, eu passei ali, tem uma boate ali, Tiwick,
Estava cheio de jovem, né? Eu acho que se uma fila de pessoas vestidas, acho que eles vão festejar Halloween, né? Sei lá, alguma coisa desse nível. 15 anos, né? Aí eu me lembrei dos meus 15 anos. Aí eu pensei assim, gente, eu passei agora da altura dos meus 60, 45 anos atrás, eu estaria aqui, né? Alheio a tudo. Hoje eu passo, não tenho saudade, não tenho nada, não condeno nem justifico, só examino sem paixão e como a vida nos muda. Muitas dores, muitos acontecimentos, muitas alegrias fazem com que a sua trajetória nesse planeta possa tomar um caráter mais maduro. E assim, gente, ele finaliza o capítulo 9, né? Aqueles que estão enganando, com certeza, e pode estar certo que uma terrível justiça os aguarda. Então, para finalizar, é isso, gente. Nós vimos aqui nesse capítulo essa chave, essa faca, esse algoritmo, a gente pode falar, que nos permite, que os espíritos nos legaram para que nós possamos aprender a examinar todas as coisas sem paixão, empregando a racionalidade, empregando tudo aquilo que nos é ensinado, eu não sei se vocês estão vendo, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, pelo Pentateuco e demais obras religiosas, para que nós possamos aprimorar os nossos pensamentos, sentimentos, para que nós possamos mudar. Muita paz, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Paulo, pelo seu estudo. Está tudo aí, né? O Evangelho está aí, é a bússola, né? Está tudo aí, é só a gente seguir. Muito obrigada pela tua participação, volte sempre, meu amigo. Bom, meus irmãos, depois de tanto que nós recebemos hoje, de tanta explicações, reflexões, é agora o nosso momento da gente doar, nosso momento de irradiar, de emitir esses fluidos para os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão precisados, aqueles que não puderam estar aqui presentes. Então, vamos focar, vamos mentalizar este momento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e ao mentor da nossa reunião, do Francisquinho, o Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, estamos aqui mais uma vez reunidos, e sempre lhe pedindo, além de agradecer, aquele bálsamo consolador, aquele fluido reparador, aquele remedinho, não só para nós, mas para toda a humanidade. Para aqueles nossos irmãos em caminhada, para aqueles irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, necessitados de todo tipo de auxílio. Pedimos o amparo à nossa casa de Francisco de Paula, ao Francisquinho, ao lar de Francisco, nossos vovozinhos. Pedimos também aqui que esses remedinhos, esses fluidos, levados também para esses nossos irmãos tão desesperados, que eles lembrem que o Pai está sempre ao lado de cada um, que esses nossos irmãos tenham sempre a coragem, mantenham a fé e a esperança em dias melhores. Pedimos para os nossos dirigentes de todas as nações, e principalmente da nossa, pelo que nós estamos passando nesse momento, que esses nossos irmãos acordem para a verdadeira vida, ou seja, para a verdadeira caridade. Que eles tenham sempre, procurem ter sempre o pensamento voltado para aqueles nossos irmãos mais necessitados.
que haja dentro de cada um desses irmãos mais fraternidade, caridade, empatia e muito amor para aqueles tão necessitados. Que Deus ampare a todos nós, aos nossos amigos, aos nossos parentes, até aqueles que são nossos desafetos. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Aurora, quem que vai fazer a prece para o desencarnado? É a Clemilda e de agradecimento depois a Denise. Então tá. Então, tia Clemilda. Som, Clemilda. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai, a gente agora pede para aqueles irmãozinhos que não estão mais na matéria, principalmente aqueles que ainda estão perdidos por aí. Pedimos também para os nossos parentes, para os nossos amigos, que já estão na verdadeira vida. Enfim, Pai, para todos aqueles, principalmente aqueles que ainda estão sofrendo, que ainda estão perdidos, que ainda não sabem que desencarnou, que o Pai envolva eles todos, com muita paz e com muito amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, irmã. E agora a nossa irmã Denise, que fará a prece de agradecimento e encerramento. Pai de bondade, Pai querido, queremos agradecer por esse estudo, por todas as mensagens trazidas hoje para nós, como reflexão. Paciência, a humildade. Ajuda-nos, Senhor, fazermos a nossa viagem interior junto contigo, para que possamos perceber e entender melhor o que devemos colocar em prática. Os nossos pensamentos, palavras, ações, atitudes. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, mas não é impossível. Muito obrigada, Pai. Nós ofertamos a nossa gratidão a Ti, a Jesus, Francisco de Paula, e o nosso querido mentor da nossa reunião, Pai Jacó. E que tenhamos uma semana de muita paz, com muita serenidade e harmonia, e que na próxima semana estejamos aqui juntos, reunidos em seu nome. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Que assim seja. Obrigada, Denise, pela sua prece, muito bonito. E agora só um minutinho do nosso boletim da casa. Agora, no dia 15 de novembro, no dia 24 de novembro, de quinta-feira, no dia 28, segunda-feira, a casa estará fechada. Dia 15 é feriado, e dia 24 e dia 28 é o jogo da seleção brasileira. Tá? A congregação ela está passando por momentos de dificuldades financeiras, então pede que a todos possam ajudar de alguma forma, ou com alimentos não perecíveis, ou com doações financeiras, para continuarmos a fazer o nosso trabalhinho de assistência ao Lar de Francisco e também aos assistidos. E hoje, dia 7 de novembro, retornou as preces coletivas, né, que estavam suspensas em conta da pandemia, vão continuar sendo sempre as primeiras segundas-feiras do mês, a partir das 18h30, no salão do segundo andar. Não é necessário fazer inscrição. O curso de atendimento fraterno vai ter início em 2023, ainda não tem uma data fixada, mas o curso vai ser presencial e quem estiver interessado pode se inscrever na recepção, tem um livrinho lá e as pessoas se inscrevem caso queiram fazer o estudo. Foi aberta também uma sessão de psicografia, essas reuniões têm duração mais ou menos de 1 hora, é restrita aos médiuns da casa, na Câmara 11, Carmen, tá?
às segundas-feiras, às 15 horas, às terças-feiras, às 16h15, quarta-feira, às 10h30, quinta-feira, às 16h15 e sexta-feira, às 18h15. Essa sessão foi criada especificamente para que o médico tenha a oportunidade de exercer melhor a sua psicografia, né? Com mais tempo e também com mais tranquilidade. O passe infantil está sendo realizado na sessão dominical das 15h30, junto com a evangelização. Nos outros dias, o passe pode ser feito nas sessões públicas. A biblioteca e a livraria já está funcionando, mas que ainda com os horários restritos. Terça-feira, de 8h30 até às 20h, quarta, das 8h às 10h30 e das 16h às 20h. E às quintas-feiras, das 14h às 17h30. Estamos precisando de voluntários para ampliar este horário de atendimento. Assim como as preces e evidências, também nós precisamos de voluntários para poder estender os nossos horários. Ela voltou ao lugar original, ali debaixo da escada. O atendimento está sendo feito terças e quartas, de 8h às 9h30, quinta-feira, das 14h até às 18h, por enquanto até às 17h, e sexta-feira, das 14h até às 16h. Então, nós precisamos de voluntários para poder ampliar também nossos horários. Torne sócio da congregação e contribui com qualquer valor para a manutenção das atividades. Procurar a tesouraria. Precisamos também de médios voluntários para montar a equipe, aliás, aumentar a equipe de atendimento ao médio fraterno, é o médio enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Mário, segundo você falou que, por enquanto, suspenderam por causa do aumento da Covid, não é isso? Nós suspendemos, tivemos a ajuda da nossa querida Aurora, que me deu o toque, e nós concordamos em suspender, por enquanto, as visitas. Tá. Então, vamos fazer um trabalho só por telefone e pelo WhatsApp, a oração às terças-feiras. Tá. Isso não impede das pessoas se inscreverem e aumentar. Claro, estamos precisando de médicos, sim, claro que estamos precisando. Então, enxoval dos bebês, o cadastramento das gestantes pode ser feito todas as terças-feiras, das 14h às 17h. Os documentos necessários, o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Essas entregas podem ser na congregação, na Conselheiro Zenha. Estamos também com a campanha do quilo, para poder montar as nossas cestas básicas, que são distribuídas às crianças e aos assistidos. Pode também ser feito através de um valor, um depósito financeiro, de qualquer valor nas contas da congregação, mandando sempre o comprovante para o WhatsApp 971339513. Ou, se preferir, pode ir diretamente na tesouraria ou levar alimentos, como arroz, feijão, café, leite em pó, óleo, macarrão. Tá? Lar de Francisco. Nossos idosos precisam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Nós sempre agradecemos as doações de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanhos E, G, EG e XG, de luvas de latas tamanho MG, roupa íntima G e EG, tanto feminino como masculino. Esparadrapo de micropólio. As entregas podem ser ou na congregação ou diretamente no Lar de Francisco, na Rua Figueira Lima 99, no horário de 10 às 16h. Portanto, meus irmãos, essas são as nossas informações do nosso boletim. Foi muito bom tê-los aqui. Desculpe o atraso, mas eu tive que vir correndo da congregação para cá, porque eu tinha que ir lá e o trânsito estava ruim. Comecei pelo celular para terminar no computador. Então, vocês me desculpem a falha, mas na próxima semana estarei aqui firme e forte. Agradeço a atenção de todos, que tenham uma semana maravilhosa e que possamos estar aqui juntos na próxima quinta-feira, na próxima segunda, na outra, tá bom? Um beijo para todos vocês.